Agora eu quero te convidar para um passeio. Bora comigo na reportagem do dia? Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história de um grande patrimônio de toda a nossa região e principalmente da cidade de Franca. O calçado está em um rico acervo que estava guardado e agora foi restaurado e está exposto com visitação gratuita para toda a população. Tiago, onde fica esse Museu do Calçado? Bom, sabe como eu sei? É porque eu estava lá. E na Terra do Calçado nós encontramos um museu que faz uma homenagem ao calçado que é tão importante na história de Franca. Aqui, olha, nós temos vários modelos e hoje nós vamos fazer um passeio contando um pouco mais ao longo do tempo como que o calçado fez a cidade de Franca ficar conhecida não só em todo o Brasil, mas também no mundo inteiro. Como será que esse calçado francano ficou tão famoso e foi parar no pé de tanta gente mundo afora? Bom, para me ajudar a contar essa história, eu estou aqui ao lado da Maria Laura, ela que é historiadora e vai falar um pouco mais desse Museu do Calçado e todo esse complexo que, olha, é aberto para a população fazer a visita quando quiser, agendando aqui com antecedência, tá? E a gente vai começar desse ponto que é um ponto importante, com essa foto desse senhor aqui, ó, Hugo Betarello, um nome muito conhecido para os francanos, mas muita gente não imagina que ele é muito mais que apenas o nome de uma avenida. A Maria Laura vai falar melhor pra gente. Conta pra gente, Maria Laura, obrigado por receber a gente aqui. Obrigada, seja bem-vindo, Valentim, ao Complexo Magalu, a casa do Museu do Calçado. A gente começa aqui com o seu Hugo Betarello. O seu Hugo Betarello foi o responsável por fundar esse prédio, né, por construir esse prédio tão bonito que abriga toda essa estrutura. Seu Hugo Betarello era um empresário à frente do seu tempo, né? A gente tem várias histórias aqui para valorizar essa história que acontecia no HB, né? Todo esse cuidado com o funcionário que eles tinham desde 1980. Aqui nessa estrutura, para você ter ideia, eles tinham creches, né? Então as mães, algo tão novo, né, no mercado de trabalho, esses benefícios, seu Hugo já pensava lá na década de 80, então não é por menos que a gente fez uma homenagem, né, aqui para ele, para todo mundo que venha nos visitar, conheça, né, quem é o responsável aqui por criar toda essa estrutura. E por que Franca se tornou a capital do calçado e não a capital de qualquer outro tipo de produto, de serviço? Valentim, a gente teve muita ajuda de vários outros pesquisadores aqui. O Arquivo Histórico, né, também do Francano, o Arquivo Histórico da cidade, foi um grande ajudante, né, com a gente aqui nas pesquisas, e a gente chegou a um denominador comum, digamos assim. A gente viu que muitos italianos, né, em função das lavouras de café, né, que existiam aí muito antes da produção calçadista, elas trouxeram, né, muitos italianos para trabalhar na nossa cidade, né, aqui na nossa região. Esses italianos, eles vieram com o métier do fábrica do calçado, né, das selarias, né. O couro, ele era o material mais resistente, mais utilizado, digamos assim, né. Então, esses italianos que vieram para cá, eles fixaram, né, trabalhando aí nessas lavouras de café. Franca, para quem estava na estrada, era passagem obrigatória, né. A gente estava aí a gente era já conhecida pelas estalagens, né, as pessoas que estavam aí na estrada sempre paravam aqui, sabiam que tinha pouso. Em função desse empreendedorismo, né, desse pessoal que estava aqui, pela necessidade, né, desses viajantes que utilizavam couro nos sapatos, nos arreios, né, nos invernais, a produção calçadista, né, essa área, né, que a gente tem aí até hoje, né, começou em função desses italianos que trouxeram esse métier e que pelo empreendedorismo eles iniciaram, né, eles começaram a prestar esse serviço, o serviço do sapateiro, né, o serviço do celeiro. E aqui nós temos também, já passeando um pouco, Maria Laura, alguns pontos que mostram essa história, não só aqui do antigo calçado HB, que era aqui nesse prédio, nesse complexo, mas também que fizeram parte de outras grandes empresas que até hoje existem ou que ficaram no tempo, mas que marcaram a história, né? Como você disse, o calçado francano, ele foi para o mundo inteiro, né? Ele se espalhou pelo mundo inteiro. Tanto é que a família Samello, que foi responsável, né, por essa construção desse acervo no início dos anos 2000,
como eles tinham acesso, né, realmente ao mundo inteiro, a gente tem, fora as produções francanas, a gente tem também uma coleção de étnicos fantásticas. Essa máquina, né, uma máquina de costura adaptada à pespontaria, ela foi utilizada aqui pela fábrica HB, e a gente tem várias histórias, né, que remontam aí à vinda, o início dessa produção de calçados francana. Depois da manufatura, né, a produção francana, ela teve continuidade com essas máquinas que vieram do Rio de Janeiro, né? A gente herdou essas máquinas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era um polo, né, industrial desde a época do Brasil Império, e Franca, com o início da produção calçadista, a gente tocou as nossas primeiras fábricas, né? A super icônica Calçados Jaguar, a primeira indústria francana, começou com essas máquinas, né, que vieram do Rio de Janeiro, que a gente herdou para começar toda a nossa produção. Essa aqui é uma calculadora pessoal, é isso que o pessoal usava na época? Como que é, Maria Laura? Valentim, o seu Hugo, ele chamava ela de máquina de enriquecer, né? A gente sabe aí que pela produção do Calçados HB, que era mais de 10 mil pares de calçados por dia, o seu Hugo rodou essa manivelinha bastante, e é uma curiosidade, né, que a gente traz um pouquinho dessa história do HB, é uma calculadora, né? As crianças quando chegam aqui falam, é uma máquina de escrever. Não, é uma calculadora, e eles usavam aí no departamento do financeiro, né, do Calçados HB. Máquina de enriquecer. Quantas vezes seu Hugo Bertarello não puxou essa manivela? Falou muito bem, Maria Laura. E aqui, em outros pontos também, aqui tem alguns calçados. São calçados que até também fizeram parte da história aqui do calçado de Franca. Sim, essas duas redomas, né, a gente escolheu modelos que foram amplamente produzidos, né, modelos icônicos, que fez com que o calçado francano fosse conhecido mesmo no mundo inteiro. A gente tem algumas histórias que são ótimas, né? Aqui, nessa redoma de cá, a gente tem o driver, né? O driver, ele é uma variação de mocassim, e ele tem o solado todo com bolinhas. O driver, ele foi feito para pilotos de carros esportivos. A ideia era que as bolinhas, né, que são no solado, elas criassem um anteparo e fosse praticamente um sapato de segurança, né, para os pilotos de carros esportivos. Mas todo mundo passou a usar esse sapato depois? Virou moda, né? Virou moda. Moda francana no mundo todo. Exatamente. E aqui também tem outros modelos, é isso, Maria Laura? Os modelos, eu queria apresentar para vocês o mocassim, porque o mocassim, ele é um modelo muito importante para nossa cidade. Ele democratizou a indústria, né? No sentido que o seu Wilson, dono do Samelo, ele trouxe esse modelo dos Estados Unidos. O mocassim, originalmente, ele é um modelo étnico, e o seu Wilson trouxe para cá. E eles tinham os antigos fabricantes, eles já tinham um modelo de trabalho em rede, né? Muito antes de se falar disso. Então, quando ele trouxe esse modelo foi disseminado. E como eu precisava muito mais de costura manual, né? E não máquinas, pequenas fábricas começaram com esse modelo do mocassim. Que é esse aqui, é isso? É esse daqui. Esse do cantinho. Mostra aqui, Carlinhos, que é o mocassim. Ah, que é esse aqui do canto, ó. O número 2 aqui. Isso, ele é muito bonito até hoje. Esse parece que nunca sai de moda, é isso, Mariana? Exatamente. Esse modelo é o nosso modelo mais curioso, né? O mais antigo. Ele é uma réplica etrusca. Os povos etruscos deram origem aos povos romanos. A gente ainda quer fazer uma detecção de carbono para ver, né, a idade real dele. Esse acervo do Samelo, que hoje a gente é responsável, ele nunca teve muita pesquisa, né? Ou essa pesquisa se perdeu até chegar para nós. Então, a gente tem, assim, né, muitos calçados muito interessantes. Para contar no acervo da empresa aqui, da Samelo. No acervo do Samelo. E a gente não tem, assim, exatamente se ele é uma réplica. O couro, ele é muito resistente, né, Valentim? Ele passa por muitos anos, e principalmente se ele tiver conservado de uma forma, às vezes, mesmo de forma natural, ele consegue durar bastante tempo. Esse calçado, só para a gente ter uma noção, não exatamente essa peça, mas ele remete mais ou menos a quanto tempo? Você tem uma noção? Os povos etruscos deram origem aos povos romanos. Ah, então são centenas, milhares de anos. Milhares de anos atrás. Milhares de anos. Mas eu acho que é antes de Cristo, né? Então, assim, é algo muito tempo. bastante.
E aqui tem algumas publicidades da época que chamam muita atenção, né? Aqui. É incrível, Valentim, é uma joinha, né? Uma joia do marketing isso aí. São duas propagandas do HB, né? Na época veiculadas no jornal e a gente conseguiu resgatá-las, né? O uso do calçado, a propaganda no início era muito mais para criar o hábito de se usar calçado, né, do que para falar, olha meu modelo, olha minha marca. Então, anti-calçado e piso sossegado, a gente tem ali um arquétipo, né, do Jeca Tatu pisando descalço com todos os perigos possíveis e um senhor andando calçado e pisando sossegado. Ali na lateral, a Convém Saber só anda descalço quem quer, né? É muito interessante porque a partir do processo de produção, aumentou a produção e diminuiu o custo. Então, as pessoas podiam adquirir os calçados, né? Então, ali ele fala, até tem o sapato domingueiro, né? Então, assim, você poderia ter mais de um par de sapatos. É bem interessante. E aqui também outras propagandas, falando da feira, a famosa Francal, né? Essa de 1971, e aquela um pouco mais antiga, também é a propaganda da Francal de 1960, né? A Francal que existe até hoje, mas ela foi uma feira que também alavancou o nome de Franca no Brasil e no mundo, né? Exatamente. A Francal, ela foi um projeto da prefeitura, né? Na época, o Dr. Lancha era o prefeito e ele iniciou, em 1969, a primeira Francal, que foi uma vitrine que eles criaram para que a produção francana fosse escoada, né? Através da Francal, a gente chamou muita atenção, inclusive de governo federal, governo estadual. Muita gente veio visitar, né, a cidade em função da Francal. Dizem, né, eu já fiz entrevistas com diversos ex-industriais e alguns que estão aí na ativa, que eles falavam que Franca, a gente teve DDD para fazer ligação à distância em função da Francal, né, porque para o pessoal conseguir fazer essas chamadas a longa distância e atender, né, o pessoal que estava começando a ligar, né, e querendo saber do modelo, imagina o orçamento, né, pedindo um orçamento, um primeiro contato, a Francal que trouxe para a cidade, né, a gente foi presenteado aí. E dizem que o must-have, assim, da feira era seu stand era chique, né? Se você tivesse uma telefonista, né? Afinal, ela podia fazer ligação a longa distância e receber ligação. A gente tem fotos incríveis também, que foram doadas, inclusive, do pessoal do Sândalo, né? Que também ajudou muita gente nessa construção aí desse acervo. E ali, né, vou mostrar um pouquinho aqui em cima, Carlos Martins, olha, tem o prédio da Francal lá em cima, né? Olha lá, que o prédio tem até hoje, infelizmente, deteriorado, né? Não está mais do jeito que estava, mas como nós contamos a história, a Maria Laura contou, e nós também, uma época, fizemos uma reportagem especial que até presidentes da República chegaram, segundo, né, as pessoas que participaram na época, até a visitar a Francal e a passar por essa calçada que hoje, né, o prédio fica bem localizado, bem na entrada da cidade, só que felizmente perdeu essa função histórica que ele tinha. Mas vamos continuar o nosso passeio por aqui no Museu do Calçado, aqui para você conhecer com a gente. Vamos lá. E continuando o nosso passeio aqui no Museu do Calçado, olha só que legal. Esse banco aqui, ó, foi montado já com máquinas de costurar, aqui alguns moldes, aqui também mais alguns itens que fizeram parte da história dos sapateiros, né? Durante muito tempo tá aqui tudo isso que você encontra aqui no Museu do Calçado. Mas além disso, vou voltar com a Maria Laura aqui, porque olha esse painel que nós abrimos a nossa reportagem de hoje. A quantidade de calçados, e esses calçados estão aqui para explicar o que, Maria Laura? Fala pra gente. Aqui a gente tem a nossa coleção focada na produção francana, né? Então, assim, a gente tem alguns modelos icônicos que não necessariamente foram criados em Franca, mas foram produzidos e ajuda aí, né, nesse nome da nossa cidade. A gente, para ter ideia, Valentim, Franca produzia para Gucci, para Dior, para Ralph Lauren, né? Eram sapatos, né, feitos à mão, 100% em couro, que fez, né, com que o nome da cidade, né, fosse realmente para o mundo inteiro. Fora alguns desses modelos, a gente tem as botas, né, country, que viraram febre, né? A gente tem várias histórias engraçadas aí de produções de artistas sertanejos que vieram, né? Eram feitas em Franca. Eram feitas em Franca. O HB produziu muitas botas, né, desse estilo country. A gente tem também essas botas, né, essas botinas que foi como a cidade, foi o início da cidade, né, essa bota aqui.
Olha aqui no detalhe, mostra essa aqui no detalhe. Essa aqui é um calçado que já tem muitos anos já, a produção dele. Esse modelo, se não me engano, é de 1943. Muito tempo. Bastante tempo. E é interessante porque a gente olha e fala, nossa, essa bota é a bota mais rústica, né? Assim que tem, a bota de campo, de trabalho. Mas ela tem uma história bastante importante, né? Que ela foi feita para a Rainha Vitória, da Inglaterra, né? Esse modelo, né? Esse calçado foi feito para a Rainha Vitória. A rainha precisava de um modelo que fosse fácil de calçar e que fosse bom para fazer caminhadas. Então o sapateiro real, né, fez esse modelo para ela. E os Beatles, né? Os Beatles foram responsáveis aí por disseminar esse modelo, porque eles viram esse modelo, curtiram, começaram a fazer show com eles, e aí logo o mundo inteiro já também queria usar esse modelo da Chelsea. No mundo inteiro a gente acha ela como Chelsea Boot. E aqui no Brasil ela acabou vindo para Franca e de Franca ganhando o país todo também. Aqui ela foi produzida em Franca também. Foi produzida em Franca. Franca a gente tem uma produção imensa dessas botinas, né? Que hoje a gente chama de botina. Tem até hoje. Tem até hoje. Tá certo. E olha aqui quantos pares, quanta história, tem muito mais. Você visitando aqui pessoalmente, vale muito a pena esse passeio. Bom, para a reta final agora, a gente vai para o segundo andar, para a parte de cima aqui, para mostrar um pouco mais da história do Museu do Calçado aqui em Franca. Antes de encerrar o nosso passeio aqui no Museu do Calçado, nós temos aqui mais algumas publicidades que foram feitas na época para divulgar não só o calçado de Franca, mas também a Francal, que foi um fenômeno durante muitos anos, era realizada em Franca e depois acabou migrando para a capital São Paulo. Aqui, inclusive, a gente está vendo mais uma vez o Parque Francal, onde a feira era realizada, e aqui fala das novidades do calçado na época, essa de 1974. Agora, antes de ir embora, eu quero conversar mais uma vez aqui com a Maria Laura, que é historiadora, e ela vai falar de uma curiosidade dessas formas aqui, ó. Muita gente não tem noção, né? Essas formas de calçado que são usadas até hoje, Maria Laura, é isso? Sim, essas de polietileno, né? Elas são usadas até hoje. Eu entrevistei, né, ao longo desse tempo, desde 2019, que o Magazine Luiza é responsável por esse acervo, a gente entrevistou muita gente, a gente foi atrás de muita história, né? E muita história foi contada para nós, e uma das que eu, assim, tenho na minha memória até hoje, é um dos antigos industriais, né, que ajudou também a gente a construir acervo, ele me contou. Antigamente, as formas, elas eram feitas de madeira, né? De madeira. Essa aqui é uma forma muito antiga. Muito antiga. Essa daqui, ela tá sem datação, mas ela é... Essas formas de madeira, se a gente pensar, era uma forma por calçado. Pensa o trabalho, né? Uma por calçado? Uma por calçado. Então, assim, era algo bastante trabalhoso, fora que no inverno, né, como a madeira ele é um material orgânico, no inverno ela contrai e no verão... E ela ficava menorzinha. Sim, então assim, o 36 do verão, ele tinha uma diferença do 36 do inverno, sabe? Da produção de inverno. Logo eles mudaram, né? Alteraram o material, né, das formas. Essa daqui ainda não é a biparticionada, que foi algo também que eu achei incrível, né? Quando eles criaram as formas biparticionadas, que era para sair do calçado mais fácil, né? Ela tem uma partição aqui. Então assim, é muita tecnologia envolvida, né? É muita história envolvida nessa história do calçado da nossa cidade. O nosso passeio acaba por aqui, mas eu convido você mais uma vez, a Maria Laura vai explicar como você pode vir até aqui, fazer o passeio de 1h30 e saber um pouco mais, mergulhar nessa história da capital do basquete e do calçado também. Como que faz, Maria Laura, para vir para cá? Só agendar com vocês, esse passeio é gratuito. Exatamente, a gente atende de terça a quinta. A gente tem 2 horários, às 10 da manhã e às 3 da tarde. Para fazer o agendamento, a gente só precisa do nome completo e o RG para liberação na portaria, né? O nome, né? O e-mail, né? museuvivo@magazineluiza.com.br. Tá aí, contato para você. Obrigado pela aula, pelo passeio, receber a gente também aqui da Record. E a gente fecha com essa imagem, então, e mais imagens do Museu do Calçado, esse passeio na história de Franca.
Tá aí, que legal poder contar essa história e passear com vocês pelo museu, tá? Tenho certeza que muita gente que está assistindo a reportagem agora está se lembrando, falando, nossa, olha na minha época, olha no meu tempo, conversando com quem está na sala, com quem está acompanhando o Balanço Geral e relembrando os bons momentos do calçado aqui na nossa região, o auge, né? Que, como disse a historiadora, né, Maria Laura, muito simpática, muito atenciosa, esse, né, calçado que colocou literalmente a cidade de Franca no mapa, até com DDD, né? Que legal toda essa história rica e linda que você pode visitar gratuitamente, né? Quem está aproveitando a reta final das férias pode agendar, né? Lá Museu Vivo, @Magazine Luiza, fica dentro.com.br, fica dentro do Complexo Magalu, e aí o pessoal agenda antes para conseguir liberação, pode ser o papai, mamãe, aí levar os filhos, levar a família toda, ou escolas, empresas, enfim, tá aí o convite para vocês, tá? Vale muito a pena, esse passeio dura 1h30, a gente fez aí um passeio em poucos minutos, mas lá você vai poder passear muito mais. Obrigado, pessoal, por receber aí a gente da Record tão bem sempre, tá?